Sejam bem-vindos a mais um episódio do CanoEstCast. Hoje a gente está aqui recebendo duas convidadas nossas, a Maísa. Boa tarde, sou a Maísa, sou analista de microbiologia da CanoEst Bio, da Biofábrica, que está construindo esse ano. E a Paula, que é a nossa consultora. Boa tarde, meu nome é Paula, eu sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em biotecnologia e especialista em micro-organismos para uso agrícola. Muito bom. Antes da gente iniciar o tema que a gente vai conversar hoje, discutir um pouquinho, aproveitar para entender um pouco mais de você, Paula. Você trabalha com microbiologia, na verdade com produtos de controle biológico, mas como você chegou até esse tema, né? Dentro da tua carreira aí, como você chegou e como você montou a tua empresa hoje, que é uma consultoria especializada em produção de agentes de controle biológico. Sim, na verdade, desde o meu primeiro ano da faculdade, eu fui fazer estágio na APTA. E lá tem uma linha forte de pesquisa de inoculantes, né? Associação de Bradyrhizobia, Azospirilo. E aquilo chamou muito a minha atenção. Eu fui convidada para fazer um mestrado em Parma, na área de melhoramento genético, com o professor Orlando de Mauro. E na época, eu falei, bom, o que será que eu vou fazer? Vou para a parte de melhoramento genético ou eu vou entender um pouquinho de tudo que eu estudei? Então, eu era totalmente campo, totalmente na parte de eficiência agronômica, avaliação de resultados, só que me incomodou um pouquinho, assim, olha, cara, esses micro-organismos podem levar nitrogênio, né, um dos insumos mais caros que a gente tem. Então, como que isso acontece? Então, quando eu estava lá no último ano, busquei um mestrado que atendesse, né, essa linha. Acabei fazendo meu mestrado com o professor Paulo Teixeira Lacava, que é na área também. Ele é doutor em micro-organismos, né, na área de genética de micro-organismos na Exalc, junto com o professor, foi orientado o professor João Lúcio Azevedo, e ele me introduziu mais ainda. Quando eu cheguei para ele, falei, eu quero entender o ASUS, o BRAD, e ele falou para mim, olha, não vou trabalhar com essas linhas, mas a gente vai trabalhar com linhas de promoção de crescimento vegetal e controle biológico, e foi onde eu segui. Então, eu acabei não sabendo nada de laboratório, caí dentro de um laboratório que eu odiava a parte laboratorial, mas foi onde eu acabei me especializando. Então, tive a oportunidade de aprender, né, como que esses micro-organismos se comportavam, o isolamento deles, como que a gente faz toda a bioprospecção e a resposta dele no solo. Então, quando eu estava ali no final do meu mestrado e início do doutorado, eu falei para ele que eu queria levar isso, assim, falei, eu quero trabalhar isso a campo. E ele ficou muito surpreso, inclusive vou mandar essa matéria para ele, porque ele falou assim, não, você tem que ser professora, você tem que ser pesquisadora na área, né? Naquela época, era 2013, 2014, a gente não tinha nem a perspectiva do que ia virar esse mercado. Então, acabou que em 2017, 2018 eu me formei, né, finalizei meu doutorado e fui trabalhar numa indústria de produção de bioinsumos. E aí lá eu peguei essa experiência um pouco, né, de que o mercado estava querendo na época, foi uma época que estava em expansão o assunto, e eu comecei a falar, olha, acho que essa formação, porque até então eu achei que eu nunca ia trabalhar na área, né, um agrônomo que ficou longe do campo, em laboratório, como que você vai voltar para o mercado de trabalho? Sim, porque era a minha intenção voltar para o campo. Grande, né? Isso. E aí a gente acabei sendo introduzida nessa área, porque eu realmente sou apaixonada por isso. E quando eu tive a oportunidade, né, finalizei um ciclo dentro dessa empresa e abri minha indústria, minha empresa, no caso, a BioAgroCert, inicialmente era para atender um mercado que estava se iniciando, que é na parte que era dos on-farm, né? Uhum. Então, eu fiz um laboratório, a gente ainda não tem, inclusive, ainda muitos laboratórios especializados nessas análises, e era algo que eu dominava. Falei, por que não contribuir com os agricultores? Mas o caminho foi levando e eu fui acabando sendo solicitada mais por indústrias, né? Então, foi onde o meu foco hoje, meu alvo maior, mas atendo também produtores rurais, faço a parte de análise de qualidade, orientação dos micro-organismos que usa na agricultura. Então, hoje eu falo que eu estou muito satisfeita com
a minha realização profissional, tem muito mais coisas que eu quero fazer, com certeza, mas eu sou completa, assim, do que eu busquei lá atrás e hoje eu consegui, graças a Deus. Legal. E é um ramo muito específico, né? A gente tá entrando, a Canoeste tá entrando nesse ramo com a Canoeste Bio, né? Que é a nossa biofábrica que foi recentemente lançada. Você participou de todo o processo de concepção desse negócio com a gente, né? Como nossa consultora. Mas é um ramo muito específico. A gente vê que tem uma dificuldade no mercado de achar profissionais capacitados e com esse grau de especificidade, né? Então, pra gente também, quando a gente encontrou, viu o Felipe, né? Acabou que foi uma promotora do negócio dentro da Canoeste. E a Maísa, onde a Maísa tá aqui com a gente, mas ela já foi tua parceira, né? Já, mas ela fez estágio comigo, ela chegou lá, ela não... na questão, assim, da universidade, foi aquele período de pandemia, onde as aulas estavam totalmente remotas, então quando eu busquei uma estagiária, buscava o perfil da Maísa, e quando ela chegou, ela foi muito sincera, olha, eu nunca trabalhei, porque eu não tive aula disso, né, tava na época da pandemia. Biologia ainda. Isso, ela era apaixonada por biologia marinha, e eu falei pra ela, olha, eu espero muito que até o final desse estágio você tenha pegado o amor nessa área, que eu tenho certeza que você vai seguir. Sim. E fico muito feliz, porque é extremamente capacitada, com certeza uma das melhores profissionais com que eu já trabalhei. Foi um divisor, assim, também pra mim. Que eu entrei muito fechada na biologia, querendo biologia marinha. Aí fui tentando pegar um pouco de experiência, eu tentei até um projeto, só que com Aguapé. Aí foi quando eu tava tentando conseguir a bolsa, que aí a Paula entrou em contato tava procurando estagiária. Entrei e falei assim, não sei, não conheço laboratório, não conheço a área, mas tô aqui. E como ela falou, a paixão dela, ela consegue transmitir, assim, o amor dela pela área, ela conseguiu passar. Que bom. Você ficou quantos anos lá, Maísa, com a Paula? Um pouco mais de 1 ano, quase 2 fiquei lá com ela. Legal, e a Maísa tá aqui com a gente já quase 1 ano, vai completar um ano, né, sim. Maísa? A gente tá no processo lá na Canoeste Bio de processo de organização, vamos dizer assim, pré-produção ainda. Então a Maísa já tá fazendo bastante processos lá, que a gente vai comentar aqui durante esse bate-papo. E nesse sentido, introduzindo o tema agora de uma forma um pouco mais pontual para a gente explorar esse mundo da parte de microbiologia, o mercado de controle biológico aumentou muito, né? A gente em cana, que é um negócio nosso específico, né? Talvez seja um dos pioneiros no controle biológico, com a experiência dos macrobiológicos, principalmente, que a Cotésia é um case de sucesso mundial quando a gente fala em controle biológico de cana, para a broca da cana-de-açúcar, né? Que as usinas fazem isso há muitos anos, muitas décadas atrás, isso já era muito bem difundido, muito praticado de uma forma muito boa, pelas unidades industriais, principalmente, que tinham os laboratórios internos. Também em cana, o metarrísio é usado há bastante tempo, desde a década de 90, tem uma larga escala aí de uso, principalmente também nesse modelo de laboratórios e fábricas dentro das unidades industriais. Só que a gente percebe uma mudança de cenário completa quando a gente fala de controle biológico. Para cana especificamente aumentou muito, a gente teve uma explosão do mercado. Acredito também que a pandemia ajudou nisso, porque a gente teve uma crise aí de insumos na pandemia e os biológicos estavam aí disponíveis. Então, acredito que impulsionou um pouco esse boom do mercado. Mas a gente vê grandes companhias entrando no negócio, a gente vê um movimento muito firme que nos dá a percepção de um movimento sem volta. E além de todos os benefícios que tem os biológicos aí para a agricultura em si, tem toda essa parte da sustentabilidade que está em alta também, né? Então é um tema muito explorado e dentro da associação a gente tem esse lado também que ganhou pautas bastante fortes nos últimos tempos. Então a gente tem um projeto que chama Semeia, que é o projeto de boas práticas e certificações, que também foi algo que acabou impulsionando para a gente chegar até a Canoeste Bio. Então, para atender
essas demandas, a gente criou alguns projetos dentro da associação para serem desenvolvidos e atender esse mercado. Então, assim, como você vê, Paula, esse crescimento do mercado, né? Se é algo que deve ter continuidade, deve estar estabilizando já, como é que você vê de potencial para esse mercado? Bom, a gente, né, eu sou da área, eu sempre tenho as melhores visões e perspectivas nesse segmento. Só que a minha visão, ela vem somada, assim, igual eu te falei, em 2013, 2014, como profissional da área, como especialista em micro-organismos, nós não tínhamos a perspectiva de que o cenário seria esse, né? Nós queríamos muito por todo o potencial que estava dentro de caixinhas dentro da ciência e da pesquisa. Então, eu acho que, em primeiro ponto, a pesquisa, os cientistas nesse sentido, eles vieram fazendo excelente trabalho nesses últimos anos. Mesmo que o campo não absorvesse toda a tecnologia que estava sendo desenvolvida, eles ainda se mantinham firmes nesse desenvolvimento. Então, quando a gente fala lá atrás da Cotese ou do Metarizio, ali na década de 90, a gente tem uma visão de um produto não formulado, um produto mais puro, uma matéria-prima, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente trabalha com um produto que ele não leva um shelf life, não leva uma tecnologia, é difícil a gente conseguir que ele tenha uma alta performance. Na verdade, até hoje, particularmente, eu acho muito difícil a gente avaliar corretamente a performance desses micro-organismos. Então, a gente sabe que as plantas, elas têm essa regulação da microbiota dela e ela vai atrair ou distanciar, né, dentro de sinalizações de metabolismo, quem que ela prefere ali por perto dela. Então, quando a gente fazia isso lá atrás, a gente não tinha tamanha noção de como avaliar. E era algo mais caseiro, era algo que a gente visualizava a campo, em larga escala, uma agricultura de extensão, que não funcionava quando era uma área maior, uma área cultivada maior. Então, eu acredito que lá naquela época, né, não se levava tão a sério a qualidade desses produtos. Então, veio muitas pesquisas, muitas tecnologias foram inseridas, muitas melhorias que foram disponibilizadas no mercado. Anteriormente, a gente podia ter tudo isso, só que às vezes a gente não tinha mecanismos de aplicação, tecnologias de aplicação. E até hoje, né, a gente tem muito tabu em relação aos micro-organismos, essas dificuldades, como eu vou aplicar, que hora que eu vou aplicar, como eu vou armazenar. Para muitos não é mais um tabu. O produtor, ele busca sempre o melhor para dentro da lavoura. Eu sempre brincava isso quando a Maísa estava lá comigo, porque ela veio da área da biologia. Falava, o produtor, ele quer fazer o melhor possível. Ninguém quer sair usando químico porque quer, até porque é muito caro, né? Usa porque é necessário. Se tiver outras oportunidades de produto, e eu acho que o bioinsumo, ele veio nesse sentido. Então, a gente soma de conhecimentos que a gente veio tendo, uma alta performance desses produtos. Ali no início dos anos 2000, teve toda uma regulamentação jurídica para esses registros desses produtos. Hoje nós temos leis que tratam diretamente de produtos biológicos. Temos o programa Bioinsumos dentro do país, que foi lançado no ano de 2020, né? Então, eu acho que hoje vai ampliar mais ainda. Toda essa extensão que a gente veio foi algo conhecendo esses produtos. E acho que também um grande ator nesse sentido foi o manejo integrado de pragas e doenças. Quando a gente visualiza que moléculas químicas podem gerar resistências, a gente não está brigando que a gente quer substituir um químico pelo biológico, a gente quer fazer o melhor manejo dentro, né? Então, se a gente tem que quebrar a adição de moléculas químicas, tem que fazer uma rotação dessas moléculas, o biológico, ele entra como uma oportunidade. E, diante disso, que a gente aprendeu a trabalhar, que não é só uma ferramenta sozinha que vai fazer o efeito, então, todo mundo, assim, a grande maioria que tinha dúvidas ou não aceitava usar, teve essa oportunidade de usar, e tenho certeza que cada vez mais vem conquistando. E aí, quem se sentiu seguro de usar um fungicida, vai se sentir seguro de usar um bionematicida, um bioinseticida, e assim por diante, porque a segurança do mercado traz, inclusive nós, no Brasil, nós somos os maiores consumidores de produtos biológicos do mundo, né? Isso é muito legal. Então,
tentando atender o mercado da sustentabilidade junto com todos os outros parâmetros, a gente acabou aí se destacando. Mas não acho que isso vai se estagnar. É uma forma assim, que eu sempre vejo em palestra, grandes pesquisadores falando que abaixo de 40% é o uso dos produtores atualmente mesmo nesse boom. Não sei se isso é real, se está defasado. É muito difícil fazer esse levantamento, porque a gente tem agricultores que produzem os próprios micro-organismos, né, que estão nessa agricultura regenerativa. Só que eu acredito que a gente tem muito mais para atingir aqueles que ainda não conhecem, atingir aqueles que fazem ano sim, ano não, e restabelecer essa biologia do solo. Tem uma fatia de mercado bem grande ainda para ser explorada, né? E um potencial muito grande. Uma coisa que você comentou que a gente via na prática, que era essa inconsistência de resultados. Então, no passado, quando eu falo passado, é um passado próximo, a gente via às vezes, fiz uma aplicação, deu certo. Aí, no mesmo ano, um talhão muito próximo, apliquei, não deu certo, não deu resultado. Então, tinha essa inconsistência, e isso eu acho que tem tudo a ver também com a formulação e com diversas características que estão ligadas à produção, controle de qualidade, enfim. Mas a gente via essa inconsistência, e isso sempre deixou uma sombra atrás do biológico, que hoje a gente percebe que isso já é muito mais consistente, e tem um efeito efetivo, né? Efetivo e muito eficaz a campo. Muitas coisas aí que você comentou que estão em, por exemplo, legislação, essa parte de regulamentação, acho que também são passos bastante importantes para a gente continuar alavancando esse mercado e crescendo dentro da agricultura. Mas uma coisa que deixa sempre assim, com dúvida, tem muita coisa nova surgindo no mercado, e quais são os principais desafios na produção dos biológicos, né, dos microbiológicos? O processo de produção tem vários pontos críticos, então eu queria que você, Maís e Paula, comentassem com a gente quais são os pontos e quais são os desafios na produção. Acho que o principal quando fala disso é pensar em contaminação. Acho que na produção o que mais todo mundo fica alerta é tem contaminação ou está na concentração certa, e é onde também entra o controle de qualidade, que é onde a gente consegue fazer todos os testes e análises para estar dentro dos conformes que é preciso. Até mesmo na produção, questão de equipamentos também ajuda bastante, né? Que eu acho que é a questão da contaminação. Assim, acima de tudo, a gente tem que atender critérios legislativos, né? Então, assim, a gente tem que trazer a legislação para dentro da indústria e atuar de acordo com ela. Então, quando a gente pensa numa produção, primeiro, nós temos que ter toda uma regulamentação do estabelecimento, nós temos que ter uma regulamentação do registro. Não é simples. Não é simples. Bem demorado. Inclusive, nós estamos em processo, então a gente está sofrendo isso na pele, né? A gente sabe quão burocráticos são essas regulamentações e quão importantes também elas são. Muito, porque assim, certo ou não, discordo um pouco da gente estar atuando ali dentro da cadeia do agrotóxico, né? É por isso todas essas dificuldades, né, de tempo, de registro, mas é porque nós somos considerados como um agrotóxico e precisa ter todo um controle, porque afinal de contas, seja químico, seja biológico, moléculas e moléculas produzidas por micro-organismos ou os micro-organismos em si também podem ser tóxicos. Sim. Então esse controle de qualidade, voltando-se um pouco na produção, eu preciso entender com quem que eu estou trabalhando, é permitido? Porque assim, às vezes o micro-organismo é um cara muito legal quando eu faço vários testes lá dentro do laboratório. Mas quando eu descubro quem ele não é possível. Não é porque, por exemplo, ele solubiliza muito bem, mas se ele for uma E. coli, eu não posso aplicar isso no alimento. Então, esse critério, essa preocupação da produção, ela tem que seguir todo um critério para atender, por exemplo, eu tenho certeza que os associados de vocês vão ter o melhor produto possível, porque vocês buscaram isso desde o início, fazer tudo certinho, tudo regulamentado, toda uma preocupação em cima dos produtos, dos equipamentos, para que seja tudo da melhor forma possível. Então, a produção, eu acho que um dos maiores desafios, você já disse lá atrás, é encontrar pessoal qualificado que entenda, porque o micro-organismo, ele é bem legal. Tem dia, por exemplo, o metarrísio, ele cresce e fica verdinho, né? Ele começa a esporular. Mas tem dia que ele começa a ficar amarelo, demora para esporular. Você fala, será que é? Será que não é? Então, assim, não é somente fazer um bom trabalho, é ter essa observação na
na morfologia, no tempo de crescimento, porque ele é um ser vivo. De repente, de uma hora para outra, ele enjoa, ele não quer mais crescer ali, você tem que entender o que está acontecendo. Eu sempre brinco, quando eu vou dar o treinamento do pessoal na fábrica, canta para eles. É verdade, a gente brinca, tem eles que fazer gostam. ele a estrela. Põe uma música ali, conversa, tenta ser amigo, porque são seres vivos, são excepcionais. Eu sou apaixonada neles, o potencial que eles têm. Mas a produção, ela tem um gargalo. Quando a gente fala em fermentação sólida, eu acho que a questão mais complexa, não é o caso de vocês trabalham com líquida, mas é manter essa padronização de crescimento, né? A fermentação sólida, a gente tem o substrato, né? O arroz como substrato de crescimento, tem outras matérias-primas, mas o arroz é o que melhor sai, só que ele também não é qualquer arroz, é arroz parbolizado, arroz tipo 1, né? E aí, às vezes, muda um pouquinho do teor ali do amido, do carbono, isso já influencia no crescimento. Sim, de repente, bastante. semana passada estava crescendo tudo legal, agora não, a temperatura tem que ser tudo estável. Então, eu acho que um dos gargalos na produção é a mão de obra, principalmente dentro da fermentação sólida. O espaço, né, que tem que ter ali dentro e todo o entendimento, a gente depende de pessoas a todo tempo para avaliar o processo. No caso da fermentação líquida, eu acho que o alto custo de investimento inicial é muito grande e nós temos ainda a barreira de que a gente tem água no sistema, né? E água no sistema faz com que a gente tenha riscos tanto a mais de contaminação, né? Mas se tiver tudo certinho, a indústria, isso é um problema menos, é fácil de avaliar, uma vez que a gente tem oxigênio controlado, pH controlado, a gente tem uma rotação controlada, temperatura, faz toda uma asepsia desse sistema, é um pouco mais tranquilo do que na sólida nesse sentido, que tem que lavar, que tem que fazer toda uma limpeza nas salas. Só que a gente precisa ter uns insights de ir lá, avaliar, olhar no microscópio, olha, tá chegando na concentração, tá bom, tá passando do tempo, a fonte de carbono tá legal, não tá legal, a gente precisa. E é muito difícil formar recursos humanos para isso. Eu falo porque por mais que fui especialista nessa área, que fiz minha formação, mestrado, doutorado nisso, a gente tem uma janela muito grande de coisas para aprender. E isso eu fui aprendendo com a experiência de cada fábrica, e cada lugar é diferente, cada experiência eu aprendo todos os dias com as fábricas. Bem legal. E aproveitando o gancho da fermentação líquida, a gente vê, assim, que o mercado tá caminhando para fermentação líquida. A gente vê bastante novos produtos aí em meio líquido agora. E quais seriam, assim, as principais vantagens desse método de multiplicação comparado com a sólida, por exemplo? Ou o que ele pode trazer a mais? Tem alguma diferença? Não tem? Se eu pegar um produto sólido e líquido, o que você... Olha, André, assim, de uma forma geral, não tem um melhor do que o outro, né? A gente tem tomadas de decisões industriais que vão direcionar. De uma forma geral, quando eu escolho, né, eu opto por fazer fermentação sólida, eu tenho como desvantagem que eu preciso de uma maior área para fazer essas fábricas, uma vez que a sala de inoculação tem que ser distante das salas de crescimento, diversos micro-organismos têm que ser crescidos em ambientes diferentes e essa padronização de quanto vai gerar no final, essa 1 tonelada, quantos esporos, né, que vai gerar por grama, ela tem essa dificuldade de ser padronizada. Não estou dizendo que não é, mas é uma dificuldade em que a fábrica tem que se encaixar para ter isso, para ter sucesso, porque uma vez que não tem isso, acaba batendo cabeça. Agora, nas fermentações líquidas, é um investimento muito maior. E é algo que está novo, está começando, né? Então, a gente tem produtos no mercado com alta eficiência de geração de micro-organismos por fermentação líquida, né? Fermentação submersa. Então, eu acho que o grande diferencial está nessa questão da composição do meio de cultura, né? A gente forneceu o que é necessário para a produção, uma vez que quando a gente tem fermentação sólida, é gerado conídeos aéreos, e em fermentação submersa a gente pode ter conídeos submersos, mas a grande maioria para os entomopatogênicos são os blastosporos, né? Então, essas estruturas, elas são formadas em condições específicas. Não é fácil, mas como aspecto positivo, eu acredito que
quando a gente pode usar o metabolismo desses micro-organismos, a gente sempre está à frente, né? Então, numa fermentação submersa, eles estão dando esse metabolismo, eles estão gerando alguns compostos que podem ser favoráveis tanto na penetração ali na campo, quanto na sobrevivência, né? Então, isso é muito bacana. E o tempo, né, que a gente vê em artigos, em estudos, é que o tempo de infecção dos blastosporos é muito superior, né? É superior ao dos conídeos aéreos. Só que a gente tem um problema, né? A gente precisa aprender a trabalhar, porque quando a gente sempre está pensando no shelf life, é 2 anos, eu quero 2 anos, não é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em ter shelf life para atender, né? Mas prioritariamente na qualidade desses produtos. Então, quando eu consigo levar um produto de qualidade, uma tecnologia para o campo, eu tenho certeza que é absorvível. As pessoas vão utilizar e vão tomar essas precauções. De uma forma geral, o cuidado tem que ser igual para todos, né? Não ter exposição à radiação solar, inclusive os blastosporos são muito mais sensíveis a isso. Então, o que a gente vai arrumar? Aonde a gente vai arrumar isso? É na formulação. Na formulação, a gente vai estabilizar esses micro-organismos, vai fazer com que tenha uma mistura melhor, e aí a gente consegue ajustar parâmetros necessários, mas ainda é muito diferente um shelf life para o outro, mas também acredito pessoalmente que a entrega de um produto para o outro é um pouco superior à questão principalmente do metabolismo. Certo, dos metabólitos que estão presentes lá no produto, né? Isso eu acho que é um mundo ainda a ser explorado, né? A gente tem muito pouca informação sobre isso, pouca informação específica, principalmente, porque a gente escuta muito pessoal falar de metabólito, isso, aquilo, faz isso, mas a gente não tem, assim, estudos sobre metabólitos isolados, né? Isoladamente, inclusive, acho que legislação deve atuar sobre esse tema também em futuro próximo, né? Então a gente deve ter coisa nova vindo nesse sentido, mas é importante também para regular o mercado, porque de repente a gente vê lá um efeito metabólito que não é o efeito o efeito principal do produto. Então, às vezes eu estou usando um produto para controlar uma determinada praga, ele tem um efeito metabólico positivo em outro aspecto, e aí o pessoal trabalha mais o efeito metabólico do que o efeito principal de registro dele. Então, isso também é um ponto que a gente vê bastante no mercado, né? Eu acho, assim, que isso é um pouco, né, do que a gente vai descobrindo, do que vai sendo levado. Mas é importante falar, um fungo entomopatogênico, ele penetra e cresce dentro do inseto, né? Os metabólitos podem favorecer a sua permanência, talvez ali, estimular de uma outra forma, né, na penetração, favorecer, mas não vai fazer o papel do fungo. Exatamente. Então, quando a gente fala em concentração, por isso que a legislação ela é tão importante, porque a partir do momento em que seu produto foi testado por eficiência agronômica, foi comprovado, a sua concentração foi comprovada, então o seu produto está respondendo. Agora, quando a gente foge, né, tem uma concentração menor do que o que é o produto, isso já permite interpretações, que é aquilo que eu falei lá atrás. Não saber avaliar de fato o que é, porque assim, a gente pode falar, olha, esse ano choveu muito, teve a influência negativa ou positiva devido à chuva. A agricultura é algo que a gente nunca... Eu acho que a gente nunca vai repetir o mesmo cenário nunca na vida. Eu acho que a gente vai passar dessa, vai vir outros profissionais e nunca vai encontrar o mesmo dia, com os mesmos horários, as mesmas temperaturas. Por isso que eu falo que é difícil avaliar. Então, a gente tem que ter noção de que precisa colocar a quantidade do fungo, do micro-organismo, o suficiente para que ele faça o trabalho dele. Os metabólitos são pontos favoráveis. E aí, quando eu for atuar, um mercado que se atua com metabólito, ele vai ser direcionado apenas ao metabólito e não a essa questão do fungo ou de outros a produção também é diferente, né? O estímulo, né? Eu posso estimular, por exemplo, eu posso de estresse para estar liberando. Isso, eu posso adicionar ali uma quitina para fazer a liberação de quitinase. Então, eu posso trabalhar isso de diversas formas, mas eu tenho que estimular. Não é num crescimento comum que vai produzir qualquer metabólito. E isso tem que ser estudado. Aproveitando também, quando a gente fala em formulação, a gente está colocando lá um meio de cultura, que é um meio específico para o micro-organismo se desenvolver, que tem características específicas para aquele micro-organismo. Dentro dessa questão de formulação, o que a gente pode fazer para
de repente, tentar aumentar um tempo de prateleira ou gerar uma estabilidade maior? A gente escuta falar aí também, por exemplo, protetor solar, esse tipo de coisa. Existe isso? Não existe? O que a gente pode fazer? Como trabalhar o meio e a formulação para garantir características de um produto mais estável, vamos dizer assim? Isso é uma soma, né? Essa estabilidade, esse shelf life, ele é uma soma de todos os parâmetros da vida desse micro-organismo, desde o momento em que ele é o inóculo inicial lá na fábrica, a qualidade dos insumos utilizados nessa matéria-prima, a quantidade, né, que vai determinar isso, essa viabilidade desse micro-organismo. Então, é uma soma, mais os que fazem parte da formulação, que seja um adjuvante, um espessante, um espalhante adesivo na planta. Como que é? A primeira coisa, eu quero entender como que é a minha aplicação, né? Eu tenho que entender de que forma esse produto vai atuar. Onde então, ele vai, tem que cair no tem que chegar, né? Isso, ele vai se aderir, ele tem que ficar mais na região da folha. É lógico que isso com as tecnologias de aplicação a gente faz, mas e o que ele tem que suportar prioritariamente? Porque a hora que ele cair no solo, é algo natural, né? Onde tem carbono, onde ele tá ali naturalmente, talvez em menor concentração, com certeza, a gente faz uma inundação, mas eles sobrevivem, né? O solo é muito rico, o solo cultivável que tem plantas é muito rico em micro-organismo. Então, quanto mais a gente pensar em considerar essas qualidades, por exemplo, temperatura, armazenamento, a embalagem é muito importante. Então, assim, não vou te citar um produto específico, mas quanto mais a gente consegue deixar esse meio apto para que esse fungo tenha uma fonte ainda de carbono de sobrevivência, para que ele não morra, ele tem que estar inerte, né, estável, mas não morto. Então eu preciso que, quando ele caia a campo, talvez a minha formulação possa inclusive estimular com que ele germine mais rápido, para conseguir fazer uma penetração mais rápida. Essa questão de protetor solar, eu acredito ser muito importante. Temos alguns ingredientes dentro do mercado, empresas que atendiam somente químicos estão focando a formulação para biológico, que são biocompatíveis, né? Mas além de biocompatíveis, eles têm que ter um diferencial. E quando a gente vê esse mercado, é um mercado que está crescendo, com muita oportunidade para a gente testar, para iniciar, mas uma boa formulação a gente vai bater o martelo aí com 2 anos, tá? Lá do desenvolvimento inicial até o final, porque também não basta ser muito bom no laboratório e estar ali, mas lá no campo ela não conseguir germinar num tempo hábil, ela não conseguir sobreviver à radiação solar, mas a gente tem estruturas que são mais suscetíveis e menos suscetíveis. Não tem uma fórmula mágica, né? Tem que partir de algum lugar, mas trabalhar para... Sempre com insumos de qualidade, evitar contaminantes. Quanto mais contaminantes a gente tiver ali, menor o shelf life. Então a gente tem que, com certeza, partir para uma formulação, não é o produto puro em si do que sai da fermentação. Então a gente dá toda uma qualidade para que atenda a shelf life ideal, né? Milagre a gente não vai fazer. Todo mundo me pede isso, todo mundo que eu atendo fala, Paulo, eu quero uma shelf life muito maior. Eu falo, gente, não é possível, eu queria falar que tem 2 anos, mas a mesma coisa, 2 anos de prateleira, um líquido, não tem. Pelo menos até hoje, com as tecnologias, a busca é para que se aumente. As pesquisas estão focadas que isso eleve, né? Então, eu não vou falar, talvez daqui 6 meses a gente encontre algo aí muito legal no mercado que dê essa oportunidade. Mas ainda não é a realidade dentro desse segmento. E na parte de controle de qualidade, queria perguntar para a Maísa agora. Quais são os processos, os principais processos na parte de controle de qualidade, que são feitos desde o laboratório até o invase e o armazenamento? Assim, quais são os pontos críticos, os processos que são realizados? Então, o controle de qualidade é ele que vai garantir que o nosso produto está sendo ali finalizado sem contaminantes, que está na concentração certa, porque tudo isso vai agregar na campo, né? E no controle de qualidade são feitos testes específicos. Então, não é uma coisa que a gente inventa, eu vou testar isso daqui, porque eu acho que tem que ser assim. Não, a gente tem toda uma regulamentação que a gente segue.
E são testes para ver se, por exemplo, se tem salmonela, que não pode, bacillus cereus, se eu não me engano, também, e diversos outros. E tanto a nível do laboratório, antes de ir para a fábrica em si, a gente tem todo esse controle. Então, eu vou estar fazendo testes no microscópio para ver se está na concentração certa, se está crescendo da forma que a gente precisa. Não, e envolve, principalmente a fermentação líquida, ela envolve critérios, né? Por exemplo, a gente quer aquela estrutura em si, que são os blastosporos. Qual é o tempo ideal para produzir bastante, né? Na concentração. Sim. Então, a gente tem que ter um cuidado, inclusive ali na hora de sentir se está num produto adequado para aplicação de campo. É todo um cuidado, né? Que a gente tem que tomar por conta dessa formulação para atender, por conta de tecnologias de aplicação, para não dar entupimento. Tem que crescer, mas não pode crescer demais. Isso, então assim, e é muito difícil. Os blastosporos é como se fosse um jovem querendo crescer e você falando não cresça mais, né? Ele não é o ciclo final do fungo. Os conídeos sim, os conídeos aéreos sim, os blastosporos não. Então a gente tem muita dificuldade, mas muita expertise a gente já tem nisso também para buscar esse estabelecimento, esse controle de qualidade. Paulo, e qual a principal diferença entre o blastosporo e o conídeo aéreo? Porque são estruturas diferentes biologicamente, acho que a Maísa pode ajudar também a gente, né, na parte da biologia, mas eu que sou agrônomo também, para mim isso é um mundo novo, mas só para o pessoal entender qual a diferença morfológica, como isso, qual a diferença biológica deles? Olha, vai depender muito, né, assim, morfologicamente falando, vai depender qual é o micro-organismo. Por exemplo, a Beauveria, os conídeos aéreos, que são a estrutura de sobrevivência, né, ali no ciclo final, que é na fermentação sólida, essas estruturas, elas estão aptas para ficarem dormindo, né, e conseguir germinar até o momento em que encontre uma condição mais favorável para elas. Então, o tempo de penetração dela é mais longo por conta da estrutura em si, de como ela é revestida, né? De como ela vai germinar. O ciclo de penetração é igual para todos, tá? Mas uma questão que talvez nem todos saibam é que na hemolinfa do inseto, as estruturas produzidas são os blastosporos. Então, quando a gente aplica dessa forma, a gente já tem a forma com que ela faz efeito, né? Que ela tá ali dentro do inseto, a forma como ela se comporta no sangue do inseto. A formulação líquida também Isso, atua nisso, né? Para tentar aproximar a hemolinfa do inseto, para estar gerando os blastosporos. O meio de cultura é pensado para simular uma hemolinfa. Isso, um desenvolvimento, para ter desenvolvimento. Tem pelo menos as fontes de carbono, sais ali, para tentar estimular essa produção, porque a hemolinfa, ela ainda, os blastosporos, eles estão na fase vegetativa do fungo, não na fase reprodutiva como são os conídeos. Por isso que eu brinquei que ele é um jovem querendo crescer. Ele tá ali na fase que ele pode virar os micélios, né, que vão gerar conídeos, tudo pode ser submerso, são difíceis, um tempo é maior, mas inclusive quando a gente fala em fermentação líquida, o tempo de produção é menos do que a metade de uma fermentação sólida, né? Então o aspecto positivo da fermentação líquida vem nesse sentido. Então assim, quando a gente fala qual é um melhor que o outro, depende muito de como cada empresa ou cada produtor quer atuar. Olha, eu não tenho condição de... Aqui nunca fica uma temperatura, né, ambiente adequada, tá muito calor. Talvez esse produtor tenha que optar um manejo com um tipo de produto. Ou com outro se eu tiver oportunidade. Eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes a gente vai ver ali variações de efeito e pode ter a ver sim com a qualidade do produto, por isso que é muito importante estar obtendo produtos com registro, né? Registro para agrotóxico, justamente porque essa legislação, essa burocracia, ela faz com que o produtor ele esteja sendo protegido por esses órgãos de comprar produtos que não podem ser fiscalizados. A partir do momento que vocês estão registrados, o mapa pode chegar na indústria e falar: quero esse lote, vou avaliar, vou ver a concentração. E quando a indústria ela não é registrada, esses produtos não são registrados, ninguém garante ao produtor de que isso esteja na concentração. Lembra que eu falei que a BioAgroCert ela veio um pouco com a pegada de
de tentar levar um pouquinho para o produtor esse controle de qualidade, controle de qualidade. Ele saber o que está fazendo. Isso foi em 2020. A gente está em 2023 e ainda temos poucos. Temos laboratórios, sim, com competência para isso, mas ainda são poucos, muito poucos perto daquilo que a gente precisa. Então é difícil. E o laudo demora, eu falo ali para mim, demora de 7 a 15 dias para eu entregar um laudo. Então não é algo que ele vai saber naquele momento. Inclusive eu vi um estudo da Embrapa, acho que é do ano passado, do final do ano passado, avaliando algumas produções on-farm, e das amostras deles, eu não vou lembrar o número certinho, mas era mais de 60% das amostras produziam micro-organismos que não eram alvo. Então o produtor estava produzindo algo, mas achando que era outra coisa. Então acho que isso é um dado muito interessante, porque mostra a importância do controle de qualidade, e sem ele o processo produtivo fica perdido aí, né? O pessoal fica fazendo uma coisa achando que está certo e quando muitas vezes não está. Queria saber também qual a importância. O armazenamento dos biológicos geralmente é feito a frio, né? Com temperaturas baixas, ou congelado ou refrigerado. Por que tem que ser assim? Tá, principalmente nas suspensões concentradas, né? Quando são conídeos, a gente ainda consegue manter uma temperatura estável ali a 28 graus, porque esses conídeos eles só vão ser germinados quando encontrar as condições adequadas para crescimento. Então, diferentemente do líquido, eu parei os blastosporos antes que ele formasse o micélio, né? E aí eu preciso que mantenha dessa forma. E eu consigo estabilizar de que forma? Retirando a água ou retirando os nutrientes. Se eu fizer isso, eu mato eles, eu não consigo dar uma viabilidade. E baixando a temperatura para que o metabolismo deles abaixe, né? Para que a respiração desses micro-organismos, a forma de crescimento cesse. Não é que vai parar, vai ser muito mais lento do que seria normalmente. Então, eu consigo estabilizar um pouco mais o tempo para que ele se mantenha naquela característica. Por exemplo, assim, se a gente pegar e fizer um teste com uma tricoderma que cresce em 2 dias e eu pôr um monte de conídeo numa formulação, numa fermentação em líquidos que tenha nutriente, né? A gente vai ver que ela vai formar um micélio, isso vai entupir bico, vai gerar um grande transtorno para a indústria, para o produtor, para o aplicador, para a marca. Isso vira uma grande dor de cabeça. Então, quando a gente põe essas recomendações, além de preservar a formulação, pensando também no maior potencial do micro-organismo. Eu deixar essas células envelhecer, eu deixar essas células perder a viabilidade, talvez lá no campo eu já tenha uma concentração mais reduzida. Mas assim, é importante nós cumprirmos o que está descrito na bula do produto. Quando a gente fala a temperatura ambiente por X meses, com certeza foram feitos testes para isso e oportuno. Eu sempre indico, principalmente suspensão concentrada, tem a oportunidade de estar refrigerado, o fabricante solicitou isso, faça isso. Num barracão, gente, de 40, 50 graus, talvez só bacilos vai sobreviver e olhe lá se ainda não vai reduzir bastante a viabilidade. Quando a gente pensa em temperatura ambiente, quando a gente fala temperatura ambiente dentro do laboratório, 28 graus. Então, a gente não pode fugir disso. Achar que aqui hoje a gente tá o quê? 40 graus aqui fora? É o nosso ambiente hoje? Mas não é a temperatura ambiente do crescimento desse micro-organismo. Então, a gente tem que respeitar isso, porque com certeza vai afetar na produção e na produtividade da lavoura. Isso é um ponto muito importante, porque não adianta a gente ter toda essa preocupação com a produção, né? E chegar no momento final, que é quando o produtor pega esse produto e leva a campo, e não seguir essas regras básicas, vamos dizer assim, e acabar impactando diretamente no resultado que ele vai obter, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, como a gente tá a campo com o pessoal a todo momento, a gente vê que de repente as coisas não saem como planejado, né? Às vezes o produtor pega, vou fazer a aplicação amanhã. Puta, quebrou alguma coisa no trator, um funcionário faltou, aconteceu alguma coisa. E o produto fica lá 1, 2, 3 dias. Mas é importante que ele tenha essa percepção e consiga condicionar o produto de forma para ter menor perda possível, né, nesse processo. Falando um pouco da Canoeste Bio, que é a nossa biofábrica,
A gente vai trabalhar com dois produtos, né? A gente está em fase de registro desses produtos, né, Paula? Que é a Bovéria e o Metarrhizium. Os dois estão passando pelo registro via especificação de referência. Então, são produtos e micro-organismos já são muito conhecidos aí no meio científico, muito trabalhados, que já têm sua eficiência agronômica bastante comprovada, né? E a gente está, hoje, para cana-de-açúcar, são os dois principais micro-organismos que a gente tem trabalhado quando a gente fala em controle de pragas. Então, a gente está visando os fenóforos com a Bovéria e a cigarrinha com Metarrhizium, mas também a gente pode usar conjunto aí, eles conjuntamente visando multipragas. A gente tem vários estudos que mostram alguns efeitos de Bovéria em cigarrinha. Então tem bastante coisa nova surgindo, mas a gente está seguindo essas recomendações. Muitos produtores nunca trabalharam com biológico. A Canoeste Bio, ela é uma biofábrica exclusiva para associado, então muitos dos nossos produtores nunca trabalharam com biológico, mas a gente vê um interesse muito grande desse pessoal em começar a adotar essas ferramentas de manejo, e nesse sentido, a nossa recomendação inicial é fazer realmente o que você falou lá atrás, o manejo integrado. Então a gente tem a equipe de campo que consegue fazer o monitoramento dessas pragas, e aí a gente consegue fazer recomendação de uma forma estratégica no momento certo. Então, quando eu posso usar essa ferramenta do controle biológico, eu vou adotar ela. Quando eu não posso, eu vou partir para o controle convencional. E muitas vezes também, dependendo do nível de infestação que eu tenho, aí eu consigo desvincular um do outro, né? Trabalhar só o biológico, só o químico, ou os dois juntos, ou outras estratégias de manejo cultural, por exemplo. Então, nesse contexto, acho que a gente já falou bastante, estamos encerrando nosso assunto por aqui. Mais algum comentário? Eu só queria fazer mais uma pontuação aqui sobre esse projeto que vocês fizeram, que a Canoeste fez, de vir trazer uma biofábrica a nível industrial, o nível tecnológico que vocês investiram para tentar levar a melhor qualidade para os associados, é muito bacana. Sabe, vocês merecem um parabéns, porque a intenção, eu tô lá desde o começo, quando vocês vieram, que queria fazer esse projeto para deixar o setor mais sustentável, buscar essa sustentabilidade, mas atender o produtor de vocês também nessas oportunidades. Então isso é muito legal, tanto porque eu sou apaixonada pelo segmento, mas para elevar também a sustentabilidade dentro do setor canavieiro e também trazer tecnologias para dentro de uma associação. E é uma tecnologia que vocês investiram, posso dizer isso porque eu tenho condições para falar isso, de último nível. Vocês investiram e tem tecnologias de primeiro mundo dentro da biofábrica, então com certeza os produtores estão bem amparados nesses produtos. Eu tenho certeza que vão ter ótimos resultados. A gente agradece o elogio e realmente é uma preocupação que a gente teve desde o começo, era essa. Se a gente for entrar nesse projeto, tem que ser um projeto com extrema qualidade, porque a gente se preocupa muito no que a gente vai oferecer para o nosso produtor no final. Então, ou a gente fazia da melhor forma, né, com o que tem de melhor no mercado, ou então a gente saía fora. Então, foi o caminho que a gente escolheu, e estamos aí, quase lá. Logo. Gente, então eu queria agradecer a presença da Maísa, a presença da Paula. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada. Espero que a gente tenha conseguido falar um pouquinho aí sobre esse mundo que é novo para muitos, inclusive para mim. E é isso. Muito obrigado a todos por nos ouvir. Bom, pessoal, queria aproveitar e agradecer o Empório Prime Copercana, que é nosso parceiro, é parceiro do Canoeste Cast. E sempre tá nos presenteando aí, hoje com uma tábua de frios aqui, e também com um brinde para Paula, que é a nossa convidada. Queria dar para ela essa lembrança. Obrigada. Do Empório Prime. Para quem não conhece, ele fica aqui no supermercado da Copercana, no supermercado 1, de Sertãozinho. Quem puder, passe por aqui que não vai se arrepender. Muito, muito bom.